Vamos então seguir com o assunto Poder Judiciário, já que a gente entrou nessa seara. O Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria de votos que tribunais da segunda instância podem solicitar um novo julgamento caso o júri popular absolva um réu por clemência, piedade ou compaixão. A determinação do Supremo deve ser aplicada pelas instâncias inferiores do Judiciário em casos semelhantes. No caso analisado, o júri absolveu um homem, mesmo reconhecendo que ele havia cometido tentativa de homicídio, porque a vítima teria sido responsável pelo homicídio do seu enteado. É aquela ideia de fazer justiça com as próprias mãos. O tribunal entendeu que isso era algo que deveria ser levado em consideração, daí essa decisão. Sua opinião, acertou ou errou o STF? Não, ele não fez nada de diferente do que já está previsto na lei, né? Os jurados, eu até vou me alongar um pouquinho aqui, os jurados, eles podem absolver sem nenhum critério de... técnico, sem nenhum critério técnico. Assim, gostei do réu. Que cara de santo que ele tem. Coitado, ele é tão bonzinho, absolvo. Né? Não gostei da cara da vítima como ela entrou no plenário na tentativa de homicídio. Olhei para a cara dela, não, tem cara de malandra, vou condenar. Vou absolver porque a vítima não me convence. E esses são critérios populares que norteiam o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é isso. São 7 jurados que ali estão, que são convencidos pela acusação ou pela defesa. Nós damos as normas técnicas, mas eles não têm técnica alguma. O que acontece? Às vezes, a decisão sai tão ilógica, sai tão maluca, que você fala, o que aconteceu aqui? Você não consegue entender qual foi o critério utilizado pelo jurado. Só que ele não tem critério. E você não tem como corrigir isso. Porque o Tribunal do Júri é soberano perante todos os tribunais. A decisão que os jurados dão, né, são decisões soberanas. Então, o que fez o Supremo agora? Bom, vamos dizer que foi absolvido por clemência? Não está certo. Então, volta a novo julgamento. No fundo, é isso que ele quer dizer, porque quando vai para o tribunal, por exemplo, o Tribunal de Justiça, um processo já do júri absolvido ou condenado, o Tribunal de Justiça manda devolver. Não é o que entendeu a corte nesse momento. Então, devolva-se para novo julgamento. É igualzinho, não mudou nada. Tudo fica como era. Só que agora o Supremo está dando um toque a mais no seguinte sentido. Absolveu por clemência, mas eu quero de novo que vá a julgamento, porque outros 7 jurados, porque nunca pode ser o mesmo grupo... Isso não faz sentido, né? Exatamente. Decida novamente sobre a clemência. Sim. Se decidir pela clemência, acabou. Aí é o que vai valer. É o que vai valer. Então, é uma chance para derrubar a decisão do júri. Exatamente. E é muito importante, Priscila, seguir nesse ponto, que esse entendimento do júri de clemência, de que é sim algo compreensível e aceitável se fazer justiça com as próprias mãos, caso haja, segundo essa decisão do STF, um entendimento de que ocorreu a clemência porque há provas contundentes de que houve sim o cometimento do crime, aí sim abre-se essa possibilidade de você contestar essa decisão do júri, só uma vez, como explicou agora a Eliana pra gente. Queria sua opinião, o STF seguiu na linha que deveria, e mais do que isso, até para passar depois para a Ana, que é advogada também, e a Ellen como jornalista. Se a gente não tem argumentos técnicos partindo de um tribunal do júri para tomar uma decisão que envolve a vida de alguém, por que tribunal do júri, então? Lívia, tribunal do júri... Nossa, desculpa. 2 perguntas, mas não, vai. Eu falo que... Ela vai adorar responder. Essa daqui eu falo, né, se eu gosto, enfim. Primeiro, a gente tem que entender que o artigo 483 do Código de Processo Penal, ele traz umas diretrizes para votação dos jurados, né? Então, os jurados, a gente dá essa outorga para que a pessoa seja julgada por qualquer pessoa do povo. Então, é uma garantia constitucional, né? Então, esses jurados, eles devem responder a 3 perguntas. Então, se houve o crime, né? Se foi a pessoa que cometeu, então a autoria, e o terceiro, se absolve. E aí, Lívia, a gente precisa explicar para a nossa audiência que, enquanto ao terceiro quesito, ele deve responder sim ou não, consubstanciado em outro princípio constitucional, que é da íntima convicção. O que é a íntima convicção dos jurados? Não é?
Diferentemente de um juiz togado, de um juiz de carreira, que precisa fundamentar, olha, eu condeno porque a testemunha falou isso, né? E a gente tem essa fundamentação também no nosso Código de Processo Penal, os jurados não precisam, porque ele não tem a tecnicidade, né? Então, é uma pessoa leiga, uma pessoa do povo, que vai, isso é desde sempre, tá? Isso é uma garantia, antes da Carta Magna já existia, vai então escolher. O problema é que, no Código de Processo Penal também, a gente tem a possibilidade de recorrer uma única vez pela mesma tese, né? Conforme já a doutora Eliana aqui disse. Então, se ele, por exemplo, no terceiro quesito ele disser, olha, eu vou absolver, e até citei aqui numa outra oportunidade um exemplo que o irmão pediu para atirar, ele estava paralítico, não sei se vocês se lembram, ele pediu para atirar na nuca porque ele não queria mais viver, o irmão foi lá, atirou na nuca, forjou um roubo, e ele falou para os jurados, eu matei o meu irmão porque ele me pediu, ele estava tetraplégico, ele não mais mexia. E os jurados, então, entenderam que tudo tinha uma conexão, que poderia ter, então, dado, né? E é neste cenário que o STF não restringiu. Se houver um desdobramento probatório que dê cabo dos jurados continuarem dizendo aí, olha, vamos ter essa clemência, como se fosse um perdão por aquela atitude, que qualquer pessoa naquela situação faria. Então, isso é mantido. O que o STF quis restringir, a gente está ainda aguardando a discussão da tese, tá? Então ainda não tem uma tese firmada, é se vai ser possível, ainda assim, né, ter alguns pontos, desde que não haja contrariedade às provas produzidas nos autos. Então, não havendo algum tipo de contrariedade naquelas provas, os jurados podem ainda assim absolver por clemência. O que não vai poder, por exemplo, tá? Não tem nenhuma situação de clemência. E aí, como a doutora Eliana que trouxe, daí nesse ponto eu concordo com ela, olha, no júri é muito difícil. Por causa da íntima convicção, às vezes os jurados incomodam-se com a nossa unha, às vezes eles se incomodam com o nosso corte de cabelo, com a roupa que a gente veste. E por causa dessa íntima convicção, e aí eu vou já fechando aqui para entrar em outro princípio para terminar, por causa dessa íntima convicção, eles podem julgar sim e não. Se eles não eu conheço uma pessoa, sem citar nomes, né? Não vou mais ficar citando nomes aqui, enfim. Eu conheço uma pessoa que ela é jurada, que ela sai de casa e fala assim, quem eu vou condenar hoje? Então, eles têm essa íntima convicção que se desdobra do terceiro quesito. Agora, aqui eu vou discordar da doutora Eliana no que sentido? Ou é soberania ou não é. Recentemente, o STF, para prender, a soberania vale. Então, veja, se for para prender, não importa qual seja a pena, o condenado pode sair preso. Agora, para poder recorrer de uma absolvição por clemência, aí não pode. Então, eu acho que o STF deveria, então, né, nesse ponto, pode ou não pode? Ou pode se quiser, pode. Então, fica aqui a minha resignação, que é um instituto importantíssimo da nossa Constituição e que está tendo aí essa mitigação.